em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós leremos os versos 1 a 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, esse trecho da Tua palavra é tão especial, ó Deus. É tão especial lembrarmos de que esse mundo, com todas as suas mazelas, com todas as suas dores, com todas as suas tragédias, esse mundo não é a nossa casa final, ó Deus. Pelo menos não no estado que ele se encontra atualmente. Mas tudo que nós vemos à nossa volta de sofrimento, de tristeza, de tragédia, tudo isso será transformado, tudo isso será redimido. E em lugar dessa presente ordem, haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Pai, nós ansiamos por ver esse grande dia, Pai. Nós ansiamos por ouvir o sonido da trombeta, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltará e levará a sua igreja consigo e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Pai, nós ansiamos o glorioso dia, quando nós estaremos com o nosso Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender um pouco melhor isso. Aguça em nós o desejo pela volta do Senhor Jesus Cristo. Relembra-nos nesta manhã, ó Pai, que o que nós vemos, o que nós tocamos, o que nós temos nessa terra não é aquilo que há de melhor, ó Deus, mas o que há de melhor é aquilo que o Senhor vai estabelecer no novo céus e nova terra. Assim, ó Pai, ajuda-nos a ter o nosso coração nas coisas do alto. Ajuda-nos a pensarmos nas coisas do alto, a meditarmos nas coisas do alto, a valorizarmos e termos os nossos tesouros no alto céus, de tal maneira que a gente não se sinta órfão quando o Senhor voltar e estabelecer um reino de glória. Pai, nós queremos estar lá, ó Deus. Ajuda-nos a entender melhor de tudo isso nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os Tessalonicenses eram extremamente interessados a respeito do que vai acontecer no final. Provavelmente a igreja mais interessada nos assuntos do final dos tempos era a igreja dos Tessalonicenses, das igrejas que nós temos notícia no Novo Testamento. Tanto é assim que nas duas cartas que Paulo escreve para eles, um dos assuntos principais na primeira e o assunto principal na segunda é de fato a respeito da volta de Cristo, do que acontece quando um irmão nosso morre. Eles eram extremamente curiosos com relação ao fim, com relação ao que acontece. E não somente curiosos, mas também entendidos.
Eles conheciam bem a teologia no que concerne à volta de Cristo. Tanto é assim que Paulo começa dizendo, relativamente aos tempos ou épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ou seja, Paulo reconhece que os tessalonicenses já tinham um bom conhecimento quanto ao fim, quanto ao retorno de Jesus Cristo. É curioso que, embora ele diga, não há necessidade que eu vos escreva, o que ele faz logo em seguida? Ele escreve mesmo assim. Porque aprender as coisas de Deus nunca é demais, entendeu? Mesmo que a gente já saiba, mesmo que a gente já saiba muito a respeito de alguma coisa da Bíblia, é bom lembrar, é bom rever, é bom entender mais um pouquinho. Sempre há espaço para nós progredirmos no nosso conhecimento do Senhor e da palavra do Senhor. E dessa forma, Paulo, que acabou no final do capítulo 4, de falar a respeito da situação dos mortos, porque essa era uma das crises dos tessalonicenses. Alguns irmãos da igreja tinham morrido e eles estavam com medo, eles estavam falando, mas e agora? Cristo volta e os nossos irmãos morreram, eles vão perder tudo. Aí Paulo avisa para eles que não, que pelo contrário, os mortos, aqueles que morreram como crentes, eles serão ressuscitados primeiro. Na verdade, os mortos vão ter um encontro com o Senhor antes do que aqueles que estiverem vivos quando o Senhor retornar. Então, Paulo primeiro acalma o coração dos tessalonicenses a respeito disso. E depois ele passa a falar a respeito do final dos tempos. Como eu disse, ele diz que não havia necessidade de falar sobre tempos ou épocas. Essa é uma maneira, um símbolo para falar a respeito do final dos tempos. E então ele diz, pois vós mesmos... Por que não havia necessidade? Porque eles mesmos, vós mesmos já estáis inteirados com precisão, eles sabiam disso com segurança, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse é o primeiro ensino do texto. Um ensino que os tessalonicenses já sabiam, e que nós também precisamos ter muito claro, muito firme no nosso coração. O dia do Senhor vem como um ladrão de noite. A imagem é meio complicada, eu entendo. Porque não é... Você pensar na vinda de Jesus Cristo é para ser uma coisa deliciosa, não é? E de repente ele se compara a um ladrão entrando de noite na minha casa, sério? Não, essa não é uma imagem gostosa. Porque Jesus quer deixar bem claro, Paulo quer deixar bem claro, porque Jesus deixou bem claro, como a gente vai ver daqui a pouco, que a vinda dele vai ser inesperada. Não adianta, todo esse pessoal que diz que todo o pessoal que marcou data para a vinda de Cristo ao longo da história, todo mundo errou. E os próximos que marcarem data também vão errar. Porque de todas as coisas que o próprio Filho de Deus sabia enquanto estava na terra, tinha uma que ele disse que não sabia. A data da volta. Se o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado disse, olha... Está aí uma coisa que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então não somos nós que temos o direito de falar assim, não, ainda vai demorar muito tempo. Quem você pensa que é para dizer que vai demorar muito tempo? Não, vai ser amanhã. Quem você pensa que é para dizer que vai ser amanhã? A gente não pode nem achar que vai ser demorado, nem achar que vai ser agora. Na verdade, a gente devia achar que vai ser a qualquer hora. É esse o chamado. Sabe por quê? Porque vai acontecer como um ladrão de noite. Quem de vocês que já teve a casa roubada? Eu lembro de uma vez que a gente foi na igreja, eu e minha família, e aí quando a gente volta, um monte de carro de polícia em frente da nossa casa. E das pouquíssimas coisas que eu lembro da minha infância, essa é uma delas, que eu lembro que eu falei para os meus pais, roubaram a casa do vizinho. Não era nossa. E sabe por que isso aconteceu? Porque o ladrão não ligou durante a semana falando que ia roubar no domingo enquanto a gente estivesse na igreja. Se ele tivesse ligado para a gente, teria ficado muito mais fácil, né? Ele falasse assim, olha, pastor, como o senhor vai estar no domingo pregando na igreja, então nesse domingo a gente vai roubar a tua casa de noite. O ladrão não fez isso, porque o ladrão não é bobo, o ladrão não faz isso mesmo. O ladrão nunca avisa quando ele vai te assaltar. Jesus Cristo também não avisou quando ele vem. E ele não vai avisar. Vai ser como um ladrão de noite,
de repente, de maneira inesperada, ele simplesmente vai aparecer. E os tessalonicenses já sabiam disso. Agora, onde é que Paulo aprendeu essa imagem? Abra a sua Bíblia, ou o seu tablet, ou o seu celular, em Mateus 24, 43. E aí você vai ver que ali nesse texto, Jesus Cristo disse o seguinte, quando ele estava falando sobre a volta dele. Mas considerai isto. Aliás, eu vou ler a partir do 42 para ficar mais fácil de entender. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, vai ser de repente. Vai ser numa hora em que a gente não vai estar muito esperando, a não ser que você aprenda a esperar o tempo todo. E essa é a ideia. Por isso que os textos que tratam desse assunto dizem, vigiai. Ou seja, fique esperto. Ou numa linguagem ultramoderna e regional do nosso país, esteja pronto. Esteja sempre preparado, esteja sempre pronto, porque o ladrão não avisa e Jesus Cristo também não. Ele vai simplesmente aparecer quando ninguém estiver esperando. Essa imagem que Jesus usou a respeito da sua própria vinda foi tão forte que Paulo usa em Tessalonicenses e Pedro também usa na sua carta. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: virá, entretanto, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou seja, vai ter um barulhão danado no céu. Okay? A gente está tendo uma descrição aqui de como vai ser o dia do Senhor. É isso que Pedro está falando. A primeira coisa que ele diz é que os céus passarão. Um outro texto bíblico diz que os céus serão enrolados como um pergaminho. Os céus passarão e vai fazer um barulho ensurdecedor. Os elementos se desfarão abrasados. Todos os elementos químicos como a gente os conhece hoje vão ser desfeitos por meio de fogo. É isso que ele está falando. Os elementos se desfarão abrasados, em brasa, em fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo que existe na terra vai ser atingido. E Pedro continua e diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, o céu pegar fogo. Essa imagem é duro de pensar, não é? O céu pegando fogo. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí Pedro conclui de maneira linda. Nós, porém, embora a gente está lendo só de tragédia, de coisa terrível, e coisa terrível a ponto da gente começar a ficar com medo. Mas Pedro, para evitar esse medo, ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a hora que até Batista pode falar aleluia, não tem problema. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso. E Deus seja louvado. Essa é a nossa esperança. Só que vocês perceberam como é que ele começou toda a história? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Ou seja, essa ideia do dia vindo como um ladrão, sem aviso prévio, de repente, inesperadamente, é uma verdade que perpassa a Bíblia inteira. O Novo Testamento inteiro contém essa ideia da vinda repentina do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, para ser curto, é um dia que foi profetizado no Antigo Testamento pela maioria dos profetas. Um dia que já se cumpriu parcialmente em alguns momentos da história. Por exemplo, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, aquilo ali foi um dia do Senhor.
O tsunami no Japão talvez tenha sido um dia do Senhor. Matthew, no Haiti, talvez tenha sido um dia do Senhor. Porque o Senhor vai mandando os seus dias aos poucos, mas vai existir um grande dia do Senhor, que vai ser enorme, amplitude mundial. Tragédias vão acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo, como Jesus bem descreveu em Mateus 24 e 25. Para nós, é o começo da nossa alegria. Embora seja grande tragédia, nós que somos da luz, um texto bíblico fala assim: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Essa é a nossa grande hora. Essa é a hora da gente falar: toda injustiça, todo sofrimento, toda perseguição, toda luta, toda dor, tudo isso está acabando. E a verdadeira nova ordem mundial, não aquela que tentam estabelecer erradamente aí, a verdadeira, a de Cristo, vai ser estabelecida de uma vez por todas. Então o primeiro ensino do nosso texto é esse: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pode voltar lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, porque no verso 3, Paulo continua explicando qual é essa ideia de ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, esse era um dos lemas do Império Romano, viu? Paz, a Pax Romana e a segurança. Uma das coisas que o Império Romano conseguiu se transformar na potência que foi, é porque eles conseguiram aquilo que nenhum outro império conseguiu, que foi fidelizar os povos dominados. O Império Romano conseguiu essa proeza. Eles fidelizaram os povos dominados de tal maneira que eles conseguiram estabelecer uma grande paz em torno do império. E segurança, havia segurança para você ir de um lado para o outro. Mas Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Outra metáfora aí agora, outra figura. Assim como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz. Vocês mulheres que são mães e passaram por esse momento, a contração avisa antes de chegar? Não, ela chega, certo? Eu não sei, eu estou falando do que eu conversei com a minha esposa, do que eu acho que é. Não tem aviso prévio, certo? De repente está doendo. E a bolsa avisa antes de romper? Também não. Também não. Assim como você não espera a vinda de uma contração, da mesma forma, essa destruição causada pelo dia do Senhor vai acontecer. E Paulo termina numa nota complicada, ele diz assim: e de modo nenhum escaparão. Esse é o dia do Senhor. Um dos profetas, eu acho que é Joel. Eu vou falar mais. Aliás, hoje eu estou começando uma nova série, viu? É a série a respeito do final dos tempos. A gente vai falar mais a respeito do dia do Senhor. Mas o profeta Joel, ele diz que quando o dia do Senhor vier, não vai ser motivo de alegria para todo mundo. Ele primeiro fala da destruição que vai causar em outros povos, e aí quando os judeus estão todos felizinhos, ele fala assim: por que vocês estão rindo? Por que vocês estão felizes? Você acha que vai ser fácil para vocês? E aí ele descreve como é que seria o dia do Senhor para os judeus que estavam vivendo em pecado longe do Senhor. Então esse é o primeiro ensino do texto. O dia do Senhor, a vinda do fim, o estabelecimento do reino dos céus aqui na terra, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo visível aqui na terra, será inesperada. Pode acontecer agora, pode acontecer daqui a 1000 anos ainda. O que a gente tem que fazer é estar pronto sempre. Agora Paulo vai falar como que é isso para nós, cristãos. Mas vós, verso 4, mas vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então, segundo ensino do texto. Primeiro ensino, a vinda do Senhor vai ser repentina, vai ser de repente, é sem aviso prévio. Segundo ensino do texto,
a vinda do Senhor manifesta, ela traz à tona uma divisão que já existe hoje na humanidade. A humanidade inteira é dividida em dois tipos de gente. Os filhos das trevas, os filhos da noite e os filhos do dia, os filhos da luz. E Paulo, escrevendo para os cristãos tessalonicenses, ele diz: quanto a vocês, vocês já são filhos da luz. Vocês já são filhos do dia, então vocês não precisam temer a vinda do ladrão de noite. Ele vai explicar melhor isso. Mas o que fica claro é que nós cristãos, por graça de Deus, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é mais esperto, não é porque a gente é mais puro, nada disso. Por graça de Deus, nós somos filhos do dia e filhos da luz. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Assim, pois, a partir então dessa realidade, se você é um filho da luz, você foi alcançado pela luz da palavra, você foi alcançado pela luz de Cristo, por aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse isso. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo autodefiniu a si mesmo, é lógico ser auto, ele se autodefiniu como luz. E ele diz que todos nós que o seguimos também nos transformamos em luz. Não uma luz para ser colocada debaixo da cama, de forma que ninguém veja, mas uma luz para ser colocada num lugar alto, de forma que a nossa luz ilumine as pessoas que estão à nossa volta. Eu e você devemos viver uma vida de tal maneira que quando nós chegamos em algum lugar, em alguma medida as trevas, a sujeira, a mentira, a corrupção que existe naquele contexto, ela se afaste de nós. Porque nós somos luz, não uma luz própria como o sol, mas a luz da lua, a luz que vem de Cristo e vem sobre nós e nós refletimos para os demais. Nós somos da luz, nós somos filhos da luz, nós somos do dia, nós não somos da noite. E isso traz para nós certas responsabilidades, traz para nós uma maneira correta, segundo a qual nós devemos viver. E é sobre isso que Paulo vai falar no resto do capítulo. Quando ele começa o versículo 6 com assim, pois, você já pode saber que vem quais são as consequências do fato de nós sermos filhos da luz. Como é que a gente deve viver então? Ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí você fala assim: estou perdido, não posso mais dormir? Não, Paulo está usando uma metáfora. A ideia do não dormir é: esteja preparado. É a mesma coisa que Jesus disse lá: vigiai, esteja pronto, esteja acordado. Não viva a vida como se você estivesse viajando. Sabe aquela imagem? Eu não lembro qual dos filmes. Não lembro se é Curtindo a Vida Doidado. Mas eu lembro dessa imagem na minha cabeça. Um cara de óculos escuro, com uma música e saindo assim, ó, todo doidão. Nós não somos esse tipo de gente, não por causa dessa imagem específica, mas por causa dessa ideia do estar viajando. A gente não está igual um monte de gente anestesiada. Você deve perceber isso à sua volta. Gente que está anestesiada com relação às coisas espirituais. Gente que não faz ideia do fato de que Jesus Cristo pode vir agora, estabelecer um novo reino, e se a pessoa está vivendo longe dele, a pessoa vai para o inferno. Você conhece gente assim? Gente que está viajando, gente que está dormindo para as coisas espirituais. Eu e você somos diferentes, porque nós somos filhos da luz. A luz de Cristo brilhou em nós, e através de nós ela brilha em outras pessoas. Então a nossa vida tem que ser caracterizada por uma atitude alerta. Nós não somos como que pessoas que estão na praia curtindo adoidadamente. Nós somos soldados que estão preparando e preparados para a vinda do grande general. Pelo menos é assim que nós deveríamos ser. É assim que nós deveríamos nos sentir constantemente.
Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, verso 7, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia... Perdi aqui. Nós, porém, verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Aí você fala assim, ok, Paulo, eu quero fazer isso. Mas você está usando muita metáfora, Paulo. Você está falando que eu não posso dormir e eu ainda não entendi direito o que você quer dizer. Você está falando que eu devo vigiar, que eu devo ficar acordado e eu não estou entendendo direito o que você quer dizer. Na prática, Paulo, o que você está querendo me falar? O que eu tenho que viver? Aí ele explica. Sejamos sóbrios. Como? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo define, portanto, a nossa atitude como filhos da luz, como filhos do dia, em 3 coisas. Como é que eu e você, como crentes, como é que eu e você devemos estar preparados para a vinda do Senhor, que pode acontecer a qualquer hora, porque Ele vem como ladrão de noite? Nós devemos estar acordados e devemos ser sóbrios. Ok, o que é isso? Na prática, se resume a 3 pontos. Fé, esperança e amor. Essas 3 coisas. Nessas 3 coisas se resume toda a vida cristã. Fácil, não é? Fácil de memorizar, de praticar, não é? Paulo nos chama a, como filhos da luz que somos, filhos do dia que somos, a praticarmos fé, aumentarmos a cada dia a nossa fé, a segurança e a certeza das coisas prometidas nas Escrituras, porque é isso que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que a gente não vê. A fé é você ter certeza absoluta, como se você tivesse sido testemunha ocular de uma coisa, embora você não tenha sido testemunha ocular. Você simplesmente crê. Você crê na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você crê que Deus se encarnou por meio de uma mulher, de uma virgem, de uma jovem chamada Maria. Você crê que esse Deus encarnado viveu 30 anos aqui e aos 30 anos começou um ministério de 3 anos de extrema dureza, extremo sofrimento, muitos milagres, muita glória, e ele foi morto ao final. Você crê que a morte desse Deus encarnado foi uma morte que aconteceu no teu lugar. Os teus pecados foram transferidos para ele, a justiça dele foi transferida para você, de tal maneira que por causa da justiça dele você recebe vida eterna. E você crê que agora esse mesmo Deus que morreu, ressuscitou, ele subiu aos céus e estando lá ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você e te dá capacidade, poder espiritual para viver uma vida diferente. Você precisa de fé. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E sem fé, você não consegue ser um filho da luz, um filho do dia. Paulo considera a fé tão fundamental que ele chama a fé nesse texto de uma couraça. A couraça era aquela parte da armadura romana que cobria todo o peito e ela chegava até aqui. Essa era a couraça romana. De tal maneira que numa guerra, quando as lanças viessem, quando as flechas cheias de fogo com piche, cheias de piche com fogo viessem sobre você, aquilo ia bater na sua couraça e você estaria protegido. A fé é a tua couraça. Mas a fé destituída de obras, de amor, ela não tem grande valor. Não adianta ter uma teologia perfeita e uma prática pífia, e uma prática ruim. Você é chamado para crer, mas você é chamado para crer de tal forma que essa fé sobrenatural causada pelo Espírito Santo em você, ela se transforma em amor. Ela se transforma em cuidado cristão. Ela se transforme em importar-se com os seus irmãos em Cristo Jesus, não necessariamente com amor meloso.
Porque alguns de nós são mais melosos no amor, outros de nós não são tão melosos no amor. Mas todos os tipos de amor são igualmente necessários, porque no corpo de Cristo a gente precisa de gente que passa a mão na cabeça e de gente que puxa a nossa orelha. As duas coisas são fundamentais. Então nós precisamos permitir com que o Espírito tome conta de nós de tal maneira que o amor de Cristo flua por nosso intermédio. E isso também vai ser uma couraça. Isso também vai nos proteger contra os ataques do mal. Porque a gente não está na praia. A gente está em guerra. A gente às vezes se engana. A gente acha que essa vida aqui é a vida que a gente está na boa, está na praia, vamos curtir a doidada. Não. Essa vida aqui é para a gente gastar para o reino. A gente vai curtir na eternidade. Aqui a gente gasta para Deus, aqui a gente investe no reino. É esse o plano, é esse o objetivo. Porque a vinda dele vai acontecer a qualquer hora. E se não acontecer durante a nossa vida, a nossa ida acontece. De qualquer jeito a gente vai se encontrar com o Senhor. Ou ele vem ou a gente vai. Então, esteja pronto. Fique esperto. Em terceiro lugar, esse vigiar, esse estar acordado, esse ser sóbrio, ele é composto pela couraça da fé e do amor, mas também pelo capacete da esperança da salvação. Eu não entendo muito quando um policial, e aqui a gente vê muito isso nos filmes, vai entrar num lugar onde ele vai ser baleado e ele vai só com colete à prova de bala. Numa boa, eu nunca entendo isso. Você me fala assim, você está esquecendo de alguma coisa. Você não está totalmente protegido. E assim nós também, queridos. A fé e o amor, eles são a nossa couraça. Mas a esperança, que é intimamente ligada à fé, é o nosso capacete. Você nessa vida vai ser tentado de várias formas. O mundo, a carne e o diabo vão fazer de tudo para ferir a esperança que você tem na vinda do Senhor Jesus Cristo. Para fazer com que você viva uma vida do aqui e agora. Para fazer com que você viva uma vida existencialista. Eu não sei o que vai ser do futuro, então deixa eu aproveitar aqui agora. Você é chamado pela Escritura a lembrar que você sabe muita coisa já a respeito do futuro. Então, com base nessa esperança, decida a tua vida hoje com base no depois. Já que você sabe que existe um reino glorioso te esperando, então invista a tua vida em tesouros lá de cima e não em tesouros cá de baixo, como todos nós fazemos. Todos nós somos culpados, em alguma medida, de estarmos envolvidos demais com esse mundo, preocupados demais com o aqui e agora, quando a nossa preocupação maior tem que ser o além, tem que ser o lá, não o cá, tem que ser o reino dos céus. Nós somos parte dessa nova realidade que um dia vai ser patenteada e todos vão ver. Então nós devemos viver de acordo, e é a esperança que faz isso com a gente. Nós cristãos não temos motivo para... Qual é o contrário de esperança? Desespero. Eu e você não podemos cair no desespero. Porque aconteça o que acontecer, como diz o ditado brasileiro meio estranho, o nosso está guardado. E está mesmo. E está guardado nas mãos daquele de quem ninguém tira nada da mão dele. O que é nosso está guardado. Deus nos prometeu. Deus nos garantiu. Nós temos essa palavra divina nos garantindo que o reino é nosso. Então viva de acordo com isso. Então como é que eu que sou filho do dia e filho da luz, como é que eu vivo essa realidade? Com base em 3 coisas: fé, esperança e amor. Essas 3 coisas são a tua armadura de guerra para conseguir viver nesse mundo, o que não é fácil. E aí Paulo continua, mas vale a pena? Bem, a primeira pergunta que eu faria é fácil?
É fácil, Natan? Não é. Não é fácil. É fácil de falar. Fé, esperança e amor são 3 coisas boas e parece que é fácil viver isso. Não é. É difícil pra caramba, porque tudo à nossa volta nos faz viver de outra maneira, com outros valores. Então é difícil viver com base na fé. É difícil ter certeza de coisas que a gente não vê. É difícil amar quem faz de tudo para que a gente não ame. É difícil ter esperança em coisas que a gente ainda não viu. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetram em coração humano. É difícil esperar coisas que a gente não tem muita noção a respeito de. Mas vale a pena. Por que vale a pena? Verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Nem eu nem vocês temos noção da grandeza do que está contido nesse verso aqui. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação. A gente merece ira. A gente fez por merecer a ira de Deus. A nossa biografia completa, ela mostra que tem muita coisa que é classificada e que a gente não deixaria as pessoas lerem, não. E por essas a gente merece a ira de Deus. E por outras, que socialmente são aceitáveis, a gente também merece a ira de Deus. Mas Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. E Ele fez isso, Ele tornou isso possível mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esse é um outro verso lindo, porque Paulo agora está mudando um pouquinho a metáfora, tá? Ele está usando a metáfora de dormir. Primeiro ele usou a metáfora de dormir como uma coisa ruim. Agora ele está usando a metáfora de dormir como uma coisa boa. Bem, ele está usando a metáfora de dormir para a morte, como a Bíblia faz no Novo Testamento inteiro, ok? Essa ideia é, quer a gente esteja vivo, quer a gente esteja morto, a gente vai estar vivendo em união com Cristo. Essa é a boa notícia desse versículo. Vivo ou morto, a gente está vivo com Cristo. Isso torna possível toda essa vida difícil de fé, esperança e amor, esse estar vigiando, esse estar acordado, esse estar sóbrio, esse não ser da noite, mas ser do dia, é tornado possível por causa dessa união bendita com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você sozinho não consegue, eu sozinho não consigo. Uma vez que Cristo tenha se unido a mim, aí é possível viver uma vida diferente. Porque agora não sou mais eu sozinho, sou eu com Ele. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esse é o projeto. O projeto é que a vida de Cristo, por meio do Espírito que está dentro de você, é tudo sobrenatural, gente. O cristianismo é uma religião sobrenatural, nunca se esqueçam disso. O cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo não é uma explicação teórica, o cristianismo é uma religião sobrenatural, a única verdadeira que existe. É isso que o cristianismo é. Então a gente está falando do poder sobrenatural da vida de Cristo por meio do poder sobrenatural do Espírito que habita em você, fluindo por meio dos teus membros, da tua boca, da tua perna, de tudo que você anda, faz, fala, pensa. É esse o projeto da vida cristã. E assim, porque é sobrenatural, é possível a gente viver em fé, esperança e amor, porque é Cristo que faz isso em nós. Paulo termina esse texto com uma ordem. E ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, ou seja, uns aos outros, como também estáis fazendo. Ou seja, não me responda, mas qual foi a última vez que você falou sobre a vinda de Cristo com um irmão seu em Cristo?
Qual foi a última vez que você gastou um bom tempo com algum crente? Seja em casa, seja um amigo da igreja, seja um amigo crente de outro lugar, falando a respeito da vinda de Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você consolou alguém com a vinda de Cristo? Porque às vezes a gente vai consolar e a gente parece um desses livrinhos de autoajuda, que é ruim pra caramba e vende milhões. A gente tem um conteúdo muito mais precioso para consolarmos uns aos outros. O verdadeiro consolo acontece quando a gente relembra que esse mundo aqui, ele não tem solução mesmo. Está danado, está perdido. Mas ele não é a nossa casa final. Pelo menos não do jeito que ele está hoje. Ele vai ser a nossa casa final, mas é a versão 2.0. É o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, você tem que falar isso para os outros. Você tem que chegar nos seus irmãos e relembrar isso de vez em quando. Paulo, Cristo está voltando. Qualquer hora, como um ladrão, uma hora dessa ele aparece aí. Vai ser notícia bastante ruim para muita gente, mas para nós que somos do dia, para nós que somos da luz, vai ser bênção pura. Fabrício, Cristo está voltando, cara. Fica firme. Fica firme, porque qualquer coisa que acontecer, a gente encara numa boa, porque Cristo está voltando. Essa daqui não é a nossa casa final. Não pelo menos do jeito que está, mas renovada pelo Senhor Jesus. Consolai-vos e edificai-vos com essas palavras. Um dos motivos pelos quais a gente não é crente mais maduro é porque a gente esquece de falar uns com os outros sobre essas coisas. Se a gente se lembrasse mais dessas coisas, a gente seria mais maduro. Nós seríamos crentes mais frutíferos, mais alegres, mais bem preparados para encarar o mundo. Porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, a nossa fé, esperança e amor são alimentados. E aí a gente fala assim, ok, dá para encarar mais um pouco, dá para andar mais uma milha, mais duas, dá para fazer aquilo que Cristo manda eu fazer, que é tão difícil, mas dá para encarar porque Ele fez tudo por mim. Então eu vou andar mais uma milha, eu vou fazer mais, eu vou lutar, eu vou deixar esse pecado, eu vou deixar de frequentar esse lugar que me faz ir para longe do Senhor. Esse lugar é um lugar de trevas, esse lugar é um lugar de noite, esse lugar é um lugar de bebida. Eu sou sóbrio, eu sou da luz, eu sou do dia, eu não vou mais me envolver com esse tipo de gente, eu não vou mais frequentar esse tipo de lugar. Quando a gente começar a se lembrar mutuamente dessas coisas, a gente vai se tornar mais forte para encarar tudo isso. Duas lições principais, então, do texto e algumas atitudes decorrentes disso. Primeira, o Senhor vem como um ladrão de noite. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 hora, pode ser no final da noite, pode ser daqui a 100 anos. Ele não vai avisar antes, ele simplesmente vem. Segundo, se você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a tua natureza é diferente. Você é um filho da luz, você é um filho do dia. Terceiro, e aí a parte que é a obrigação, viva de acordo com isso. Se você é um filho da luz e um filho do dia, então não fica dormindo, não viva se embriagando. O que é isso? Sem metáfora, o que é isso? Fé, esperança e amor. Dá para continuar encarando qualquer situação, porque o poder sobrenatural de Cristo está dentro de você. E lembra de falar isso para os outros. Lembra de consolar os teus irmãos com o consolo verdadeiro. Lembra de edificar os teus irmãos em Cristo com a edificação verdadeira que vem da palavra. Vamos orar. Senhor, há muito mais na tua palavra do que o que eu consegui explicar aqui. Há muito mais nesse trecho do que eu tenho capacidade para falar, para expor, para explicar. A salvação que o Senhor nos deu de graça é muito mais gloriosa, bendita, maravilhosa do que pode ser expresso em palavras, Deus. Nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação por meio de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Ó Deus, bendita graça, gloriosa graça tua, Pai.
Ó Deus, muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra que nos relembra e nos ajuda, Pai, a saber e ter certeza de que esse mundo do jeito que está não é a nossa casa final. As coisas daqui são passageiras, Deus. O melhor carro, a melhor casa, a maior dívida, os maiores problemas, os relacionamentos mais turbulentos, tudo isso vai passar, Deus. Tudo isso vai passar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela salvação bendita, pelas promessas benditas que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a construirmos, Pai, uma vida baseada nessas verdades. Que a vida de Cristo flua em nós. Que a fé, a esperança e o amor que emanam da verdade sejam vividos na vida prática por nós, ó Pai, e que eles façam diferença em todos os momentos. Que a gente construa o nosso casamento com base nisso, o relacionamento com os nossos filhos com base nisso, que a gente viva a vida cristã como irmãos em Cristo com base nessas realidades, que a gente trabalhe, ó Deus, não presos pelos valores passageiros desse mundo, que a gente não compre as mentiras do presente século, mas que a gente seja influenciado por Cristo, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e vivamos de maneira diferente no presente século, Pai. Que a Tua luz seja refletida nas nossas vidas. Que onde quer que estejamos, a Tua luz se espalhe por meio de nós naqueles que estão à nossa volta. E que nós sejamos como aqueles que derramam fé, esperança e amor onde quer que estejam. Como aqueles que trazem pessoas que hoje vivem em trevas para a luz bendita da Tua Palavra e do Teu Evangelho. Ó Pai, usa-nos, Deus. Permita que nós paremos de viver como se estivéssemos tão presos a esse mundo, aos compromissos daqui, às responsabilidades daqui, e ajuda-nos a encararmos todas essas coisas que nós ainda precisamos continuar fazendo, mas encararmos com uma cabeça diferente, como pessoas que não pertencem a esse mundo, como peregrinos, como viajantes que somos. Relembra-nos que a nossa pátria não é no Brasil nem os Estados Unidos, mas a pátria celestial. Relembra-nos que o nosso presidente, o nosso senhor, o nosso comandatário, o nosso governante não é a Dilma, não é o Temer, não é o Trump, não é a Hillary. O nosso representante, o nosso governante é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai voltar para estabelecer o reino. Então, Deus, ajuda-nos a vivermos de maneira compatível com tudo isso, para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém.